E em Paris, por 2 vezes, Lula mostrou como um presidente deve se portar diante do mundo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão Valeu. Peço que ao final desse vídeo você comente o que você achou que eu acabei de falar, concorde, discorde, complemente, mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo, porque assim você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Obrigado. Eu gravei esse vídeo na manhã de 24 de junho, são agora 7h40 da manhã, e a véspera 23, enfim, foi marcada por 2 momentos de Lula na França, ou 22, 23 de junho, enfim. 2 discursos que Lula fez em Paris, em que ele mostrou como é que deve se portar um presidente diante do mundo. Os presidentes de seus países, eles têm que representar os interesses dos seus povos, dos seus países, os seus interesses principais, econômicos, sociais, políticos, etc. E foi isso que Lula fez na França. Primeiro ele fez um discurso em frente à Torre Eiffel em Paris, num festival chamado Power Our Planet, ou Poder do Nosso Planeta, Poder do Nosso Planeta, e ele botou, como a gente diz aqui em Alagoas, o guizo no gato. Os grandes responsáveis pela poluição do planeta, pelo desmatamento das nossas florestas em nível mundial, são os países que fizeram a Revolução Industrial. Historicamente, esses são os grandes responsáveis, né? Porque a produção capitalista ela cresceu desenfreadamente, gigantescamente, né? Durante de lá para cá esse processo houve algum freio ali e tal, alguma tentativa de frear isso, mas muito impondo aos países mais pobres, periféricos, que garantam o meio ambiente do planeta para que os países ricos continuem, enfim, produzindo à torta e à direita. E o Lula foi perfeito nisso, sem nenhum revanchismo, apenas colocando a questão histórica e que estes países, que hoje são os países mais ricos, devem ajudar os mais pobres a manter o meio ambiente, uma vez que estes mais pobres perdem uma oportunidade de produzir riqueza. Nós estamos falando de um sistema capitalista. Lula foi ovacionado pela multidão que estava ali neste festival. Depois, em outro momento, em um encontro de chefes de Estado, o Lula participou de um fórum para o reequilíbrio financeiro mundial, enfim, cerca de 100 chefes de Estado na França, a casa do presidente Emmanuel Macron, que é amigo de Lula. Então aqui não há nenhuma questão no sentido de são adversários, esse tipo de coisa, né? E o Lula pontuou muito bem, né? Ele falou da questão da desigualdade, assim como já tinha falado diante da Torre Eiffel no festival. Ele falou da questão da desigualdade e colocou e fez um reclame aberto para o mundo de uma carta que a União Europeia enviou ao Mercosul, em vias de um acordo que está em vias de ocorrer, está em negociação, enfim, entre esses dois blocos. Já foi uma carta adicional, o Mercosul ainda sequer tem uma resposta formal para esse documento. Mas basicamente a União Europeia quer impor sanções aos países do Mercosul que não cumprirem as metas ambientais estabelecidas no Acordo de Paris. E Lula foi enfático, inclusive numa fala que ele fez na Itália antes de chegar à França. Nem os países europeus que também assinaram o Acordo de Paris, nenhum deles cumpre o tal acordo. Por que impor sanções aos países do Mercosul caso não cumpram as metas do Acordo de Paris? Ele foi perfeito. E na França, diante do Macron e dos demais líderes, o Lula voltou a cobrar isso. Diz que quer muito que o Mercosul faça um acordo com a União Europeia, mas que essa carta é uma ameaça
aos países, e ele falou isso com a altivez de um presidente do Brasil, que não é um país qualquer. O Brasil não é um dos principais países do mundo, mas não configura ali o chamado bloco dos grandes, né, dos grandes ricos, ou seja, em potência militares, etc., mas não é um país qualquer. Né? E não é só pela Amazônia, que Lula enfatizou, né? A Amazônia, boa parte deve estar em território brasileiro, é de soberania do país, mas o seu interesse, sua importância, ela é mundial. Então cabe aos países ricos ajudar os países amazônicos, que não é somente o Brasil, a ajudar a preservar a Amazônia. Mas isso não quer dizer entregar a Amazônia para os gringos, como o Bolsonaro fez no encontro com o Al Gore, no primeiro encontro internacional que teve, que eu falei logo nesse vídeo aqui, assim que ele falou aquela besteira, ele oferecendo a Amazônia aos Estados Unidos na cara dura. O Al Gore não sabia nem o que dizer, ficou todo à toa. Então o Lula, ele pontuou bem isso. E por que que ele atuou defendendo os interesses brasileiros? Porque interessa muito mais ao Brasil ter uma boa relação com os seus vizinhos, com o Mercosul, fortalecer o Mercosul, no qual o Brasil, inclusive, tem um papel de destaque, por ser o maior país, por ter a maior economia, a economia mais diversificada, do que abandonar os vizinhos e se agarrar nas barras das calças da União Europeia ou do próprio Estados Unidos. O que não significa dizer não manter relações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com quem vem entender o país, com quem for de interesse para a economia, para o reposicionamento geopolítico brasileiro. O Lula, inclusive, falou da questão do Haiti, que os problemas do Haiti não foram colocados em pauta, e maior protagonismo, inclusive, de países africanos. Nós temos muito mais interesses comuns com os países africanos e com o Haiti, que fica nas Américas, do que com a União Europeia. Essa mania que tem a classe dominante brasileira, que é branca, né, assim como eu, de se achar europeu, de se achar igual aos europeus ou estadunidenses. Uma prova disso, que pouca está tão naturalizado que a gente pouco percebe, é que os brasileiros médios, via de regra, não se sentem latino-americanos, por exemplo. E aí a gente fica nessa uma negação a quem nós somos, porque a elite brasileira, as elites brasileiras sempre foram xelelentas mesmo, sempre foram vira-latas. E vira-latismo foi a reação do Ciro Nogueira com as viagens de Lula em nível internacional. Bolsonaro destruiu as relações internacionais brasileiras, limitou, ficou com problemas até com os Estados Unidos, que ele idolatrava tanto, que ele idolatra tanto, cuja bandeira ele bateu continência, e Lula está tentando resgatar isso, tem resgatado isso, na verdade. Mas isso é um processo que demora. Mas já é visível o novo reposicionamento do Brasil na conjuntura internacional, a presença de Lula. Porque Lula ele não se comporta de forma xelelenta com as demais potências, ele se comporta com altivez, como um presidente de um país deve se portar, e levanta temas em nível internacional que são inerentes à maioria, pelo menos, dos países do mundo, que é a questão da desigualdade, que é a questão do papel que as grandes potências têm em promover o reequilíbrio no planeta. Hoje, como o Lula enfatizou, o mundo está mais desigual do que antes. E é preciso que as grandes potências prestem atenção para isso, porque quanto mais desigualdade a gente tiver, mais conflitos nós vamos ter, mais guerras, mais problemas nós vamos ter. E cabe aos países mais ricos atuar para dirimir esse tipo de coisa. A União Europeia vive uma crise, deve entrar em recessão, se já não está, enfim, me perdoe a imprecisão nesse momento, por conta da guerra na Ucrânia. Era o gás russo que fornecia, da Rússia que vem o gás, né, que fornece aquecimento, energia à União Europeia. Essa guerra promovida pela OTAN em território ucraniano, estimulada com a expansão da OTAN, que não tem razão de existir porque o Pacto de Varsóvia não existe mais, ou seja, a União Soviética não existe mais, é muito mais voltado para a questão da China do que necessariamente a Rússia. A Rússia é o inimigo, digamos assim, histórico, desde o tempo da União Soviética, mas é a China.
entre a China e a Europa está a Rússia, a Ucrânia, está aquela região ali. E a Europa tem sofrido com isso, mas não tem forças para se impor ao Tio Sam. Está toda dominada pela OTAN, cheia de bilico militares da OTAN, estadunidenses em seus territórios, está rendida. Mas pode, na política, isso leva algum tempo a mudar. E é muito essa fala do Lula. Por isso que ele é ovacionado, aceito, reverenciado no mundo inteiro. Primeiro porque se comporta como um presidente deve se portar, a defender os interesses dos seus países, dos países que representam. E os interesses dos países é essencialmente, entre outras coisas, além de si para dentro, né, das suas questões, o fortalecimento dos seus vizinhos. Só quem tem interesse em ficar cercado por ilha de pobreza, aparentemente, é o Tio Sam. Porque se não fosse, ajudava muito o México a se desenvolver. Não é o que parece. E o restante da América Central, Latina, etc. Não é o que parece. Eles preferem dominar a miséria. Né? A questão dos países africanos também. E a gente tem, inclusive, relações históricas com os países africanos. Nós temos 523 anos de história do que seria Brasil, com a presença de europeus escravizados indígenas, né? Esses três povos aqui. Mas desses, 388 foram sob a escravidão. E os negros brasileiros ainda sofrem com desigualdade, etc. Então a gente tem essa relação com a África. Mas, para resumir, que esse vídeo já está ficando longo, Lula mostrou como deve se comportar um presidente diante do mundo. Botou o guiso no gato sobre a responsabilidade dos países ricos em relação à desigualdade no planeta, a problemas ambientais, e cobrou da União Europeia que deixe de estar com ameaça, porque não pode se ameaçar um parceiro.